Thiago Neves tem que assumir como técnico do Cruzeiro. Ele não é o técnico do Cruzeiro? Ele é auxiliar. Ah. Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil. Eu não sou o Lucas Figueiredo e essas são as notícias... Não, né? Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil. Eu sou o Lucas Figueiredo. Tô aqui de novo com o Franco para falar um pouco sobre os técnicos, o poder dos jogadores depois da bagunça que aconteceu na semana passada, né? Então, bora lá. Ó, eu acho que é muito interessante a gente prestar atenção em algumas coisas semelhantes que aconteceram em todas as demissões. Sim. Todas as demissões relacionadas... Na verdade, a do Zé Ricardo do Fortaleza nem tanto, mas se você pegar a do Rogério Ceni no Cruzeiro, a do Oswaldo Oliveira no Fluminense e a do Cuca... Não bem o Cuca, mas a do Cuca tá relacionada. Tem influência muito forte dos jogadores nas decisões da diretoria. A do Cruzeiro tem um caso especial ainda. Thiago Neves tinha um problema desde o início com o trabalho do Rogério Ceni e tinha um grupo de jogadores que era contra esse trabalho, não apoiava, dizia que as decisões eram erradas, que ele não sabia trabalhar. É a famosa panelinha do Cruzeiro. A famosa panelinha. E o Dedé chegou a... O Thiago Neves declarou que a culpa da derrota do Cruzeiro contra o Internacional na eliminação da Copa do Brasil foi culpa do Rogério Ceni. Isso porque ele tinha acabado de começar no cargo, né? Exatamente. Ele já declarou primeiro isso. Jogo, é. O Rogério Ceni tentou afastar ele e a diretoria deu força para os jogadores. Tá certinho. Tem que ser assim mesmo. O Rogério Ceni, lógico, não conseguiu, sem apoio da diretoria, não conseguiu continuar o trabalho. Tinha apoio de parte da torcida, viu? Os torcedores sempre ficam entre esses dois lados. Tem muito torcedor que dá apoio para jogador e tem torcedor que prefere que o comando hierárquico seja natural, né? O Rogério Ceni saiu, não aguentou a pressão, a falta de poder de comando, né? A falta de apoio, né? A falta de apoio da diretoria. A diretoria que, inclusive, tem amigos pessoais dentro do elenco de jogadores, né? O Fred é amigo pessoal do Itair Machado, é vice-presidente do Cruzeiro, e esse tipo de coisa acaba dando mais poder ainda para os jogadores do Cruzeiro, né? Dedé agora tá se desculpando, falando que... Pelo que ele declarou, ele pediu a palavra, tentou falar com os dois lados, mas talvez ele não tenha feito isso no momento certo. Se ele fez com as melhores das intenções, talvez não era o momento certo falar no meio do vestiário que o Rogério estava errado. Talvez se puxasse ele de lado e conversasse era melhor. Mas o Rogério Ceni entendeu aquilo como uma provocação, talvez. É o que parece, né? A gente também não sabe. Mas parece que isso foi a gota d'água para ele sair. Bem, o Rogério Ceni agora volta pro Fortaleza, numa situação tanto quanto inusitada, né? Depois de 45 dias que ele saiu, ele volta pro Fortaleza. O Fortaleza demitiu o Zé Ricardo na única demissão que a gente não... Normal, vamos dizer assim, já que parecia que eles estavam só esperando. O Rogério Ceni vai se dar mal no Cruzeiro, já ele volta, né? Mas pro Fortaleza foi muito bom, porque é o seguinte, o Cruzeiro pagou pro Fortaleza para tirar o Rogério Ceni, os dois times estão disputando para ver quem não fica na zona de rebaixamento. O Rogério Ceni foi pro Cruzeiro. No Cruzeiro, ele fez o time entrar na zona de rebaixamento. Aí ele saiu do Cruzeiro e voltou pro Fortaleza. Foi genial. Melhor investimento. E nessa brincadeira, o Cruzeiro gastou quase 4 milhões de reais entre valor pro contrato, na multa do Fortaleza, salário do Rogério Ceni e multa de rescisão. Então, em 45 dias, o Rogério Ceni custou 4 milhões de reais. Aí o Fortaleza tirou uma grana daí, né? Também. O Fortaleza também ganhou um pouco de dinheiro. Acho que um mais impactante, assim, em questão de público, o que a gente viu, né, por causa da TV, foi a briga do Paulo Henrique Ganso com o Oswaldo Oliveira no Fluminense. O Ganso chamou ele de burro... Com muita intensidade. E o Oswaldo Oliveira mostrou que também não tinha tanto controle assim Chamou inclusive o Ganso de vagabundo. No próprio jogo, depois da discussão, o Ganso já se portou de uma maneira meio não profissional, né? Ele levantou do banco de reservas e estava dando ordens pro time. Parecia que ele era o técnico de verdade, não o Oswaldo Oliveira. E é outra situação complicada, porque o Oswaldo foi... afastado, foi demitido, e o Ganso recebeu uma multa. Uma multa pequena. Cara, e o pior, o Ganso tá errado de xingar o Oswaldo Oliveira, claro. Tá muito errado. Mas às vezes também a diretoria já não queria o
o Oswaldo Oliveira e demitiu ele por causa disso. Mas o mais errado pra mim foi o Ganso ser capitão no outro jogo, sabe? Parece que... que bom que ele fez isso, que bom que ele xingou. Eles estão premiando uma atitude do jogador. É engraçado a gente notar que a gente falou do Cruzeiro e do Fluminense, e são dois times hoje que têm problemas financeiros no clube. São times que têm dívidas com jogadores. E o que acontece quando você tem uma dívida com o jogador? Você fica muito preso a esse jogador. O Cruzeiro deve para boa parte do elenco, o Fluminense deve para boa parte do elenco. Então você tem um jogador que tem direito sobre seu time, vamos dizer assim, ele não pode ser mandado embora, tem salário, não sei o que lá. E você tem uma figura fraca do treinador que não tem apoio da diretoria. Acho que o maior problema é não ter apoio da diretoria. Você acaba diminuindo a força do treinador e ele fica com menos autoridade e não consegue implantar o que ele deseja em campo, entendeu? Eu acho que nesses dois casos fica muito claro que a diretoria não tem poder. Não tem poder de decisão. Ela fica refém de uma situação. Tá na mão dos jogadores. Tá na mão dos jogadores. Os jogadores... nem tudo é culpa dos jogadores também. A gente tá falando como se fosse, mas... Os jogadores muitas vezes veem a diretoria não fazendo nada e eles querem resolver, porque é interessante pra eles que o time vá pra frente. Pois é. Então, eles quebram essa cadeia de hierárquica que existe no futebol e começam a, mandar dentro do clube. Isso é um negócio super complicado, né? Isso acontece normalmente, como a gente acabou citando, com grandes nomes, né? Pessoas que têm nomes fortes. E é algo que acabou acontecendo também no São Paulo. Pois é, o São Paulo, o único da lista aqui que tá bem no campeonato, não tá concorrendo até para Libertadores ou, quem sabe, ser campeão. E mesmo assim aconteceu a mesma coisa. Depois de uma série de derrotas do Cuca, o Cuca pediu demissão. E aí o problema não foi a demissão do Cuca, né? Foi o depois. Logo depois que o Cuca pediu demissão, o clube já foi para contratar o Wagner Mancini. Inclusive chegou a assinar o contrato, fechou o contrato, ele pediu para 2 auxiliares, para o Raí contratar 2 auxiliares. Umas 3, 4 horas depois, a hora que o Wagner Mancini estava indo para conversar com os auxiliares que iam ser contratados, parece que tava os nomes mais importantes do São Paulo, né? O Daniel Alves, o Hernanes, o Pablo, o Reinaldo. Parece que eles estavam conversando com o Alexandre Pássaro, o diretor de futebol de São Paulo, pelo jeito que eles não queriam o Wagner Mancini ou preferiam eles estavam bancando o Diniz. Eles estavam pedindo a contratação do Diniz como uma opção melhor do que o Wagner Mancini. O Wagner Mancini não entendeu isso. Na verdade, ele nem ligou muito para isso no primeiro momento. Mas depois, numa conversa com o Raí falou que eles estavam vendo outras opções e o Wagner Mancini acabou resolvendo nem assumir, saiu, o que deixou o caminho aberto pro Diniz assumir, né? O Raí falou um negócio tipo assim, não é bem assim, pera lá, vamos conversar. Aí ele falou, quer saber? Tô indo embora. Eu acho que a confusão que tá o São Paulo nos últimos anos com a diretoria, o Wagner Mancini fez até certo, assim, não vale a pena. Não vale a pena, melhor... Eu acho uma coisa que acontece nesses 3 clubes agora que a gente tá falando, é que as diretorias, eles têm problemas com a diretoria. O Raí, ele é um craque. O Raí talvez seja um cara que talvez esteja lá mais pela imagem do que pela capacidade de ser realmente o diretor esportivo no São Paulo, né? Ele tem contato, ele tem influência, mas ele não é um cartola de carreira. Cara, não necessariamente se o cara foi um craque, ele vai ser um bom político, que é o que tem que ser, né, nesse tipo de cargo, né? E eu acho que talvez faltou um pouco de experiência nesse caso. E nesses 3 casos a gente vê que a diretoria foi muito fraca no comando, não foi capaz de comandar os times da maneira que foi, colocar uma hierarquia certa na... Cara, talvez faltou até conversa com os jogadores antes, sabe? Acho que o Cuca saiu, eles já foram atrás do Wagner Mancini antes de ver o que os jogadores queriam também. Aí isso, sei lá, quem tá certo, quem tá errado, o que é o certo, o que é o errado a fazer. Eu acho que a questão aqui é mais assim, o quão poder, pode o Daniel Alves, por exemplo, de decidir por que o Daniel Alves pode ou não pedir um técnico ou influenciar na demissão, colocar ou não um jogador. Não só o Daniel Alves, mas o Thiago Neves, o Fred e o Dedé no Cruzeiro, o Paulo Henrique Ganso no Fluminense. Mas tirando isso, eu acho que o São Paulo acertou muito de ter trazido o Fernando Diniz,
que eu acho ele um ótimo técnico. Eu não sei para esse ano, mas acho que para ano que vem, se o Fernando Diniz continuar como técnico, o São Paulo vem muito forte. O Cruzeiro já anunciou a contratação do Abel Braga. Abel Braga que O Thiago Neves, que é auxiliar técnico dele. que é amigo pessoal do Thiago Neves, do Fred. Então ele, pelo menos os conflitos entre treinador e elenco provavelmente não vão acontecer. Provavelmente. O Fluminense já recebeu um não do Filipão, já recebeu um não do Cuca. Tá conturbado o negócio. E então eles ainda... O Marcão assumiu. Ganharam, com o Paulo Henrique Ganso de titular, eles ganharam. Capitão, inclusive. E vamos ver quem assume aí, né? Se alguém assume, né? Se alguém assume. O clima lá no Fluminense não tá fácil não, viu? Porque tá tendo atraso nos salários, tá tendo briga entre diretoria, técnico, jogador. Eu acho que pegar esse time aí é meio uma furada. Não sei, se fosse o Fluminense, deixaria o Marcão mesmo. Vamos colocar só uns pontos aqui. Você acha que algum treinador tem chance de ser demitido muito em breve? Olha, quem tá mais assim bambeando é o técnico do Atlético Mineiro, o Rodrigo Santana, que eles perderam acho que 7 jogos seguidos, alguma coisa assim. Perderam 6 jogos seguidos, ganharam o último jogo contra o Ceará. Ganharam do Ceará, com perdão do Ceará, mas ele tá embaixo na tabela ali, eles não conseguiram ganhar de times nem acima nem abaixo, ganharam só esse agora. Então eles deram uma respirada, inclusive não tinha público no jogo. Tinha 6 mil pessoas. Foi devido a um protesto da organizada na Galoucura, eles boicotaram o jogo e teve só 6 mil pagantes. Né? A diretoria falou que ele se mantém no cargo, mas a diretoria sempre fala isso e um dia depois demite, né? Tenta dar respaldo. Vai saber. A eliminação da Sul-Americana também tá pesando muito no Rodrigo Santana. O Atlético Mineiro não tem esperança de ganhar o Campeonato Brasileiro. Então a Sul-Americana era meio uma válvula de escape pro time e isso acaba complicando um pouco a situação. E aí, tem mais algum que você acha? Cara, outro técnico que nessa semana deu uma polêmica, alguma coisinha assim, foi o Fábio Carille. Mas eu acho que o Corinthians não demite o Fábio Carille, até porque vai ser difícil encontrar um técnico para substituir ele. Eles tentaram, ano passado, quando o Carille saiu, botar outro técnico e nenhum deles resolveu tanto que nem o Fábio Carille. É difícil você tirar um técnico que está mantendo o time na 4ª colocação do campeonato, né? Com o elenco que o Corinthians tem, talvez não seria... Pelo elenco, eles estão muito bem pela posição, né? Não estou falando do time, só o elenco, olhando elenco por elenco. Bem, e é isso aí. Se você tem alguma opinião aí, o que você acha do poder dos jogadores hoje nos clubes do Campeonato Brasileiro? Escreve aí nos comentários. Se você discorda de alguma coisa que a gente falou, fala no comentário aqui que a gente responde sem problema nenhum, viu? Não esquece de deixar aquele like, se inscreve e clica no sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Se você quiser ver nossos vídeos anteriores, é só clicar aqui. Ou aqui. Ou ali. Valeu e até a próxima.